E aí, meu consagrado, tudo na paz? Eu sei que muita gente aí gosta de zerar algum jogo de vez em quando, eu sei, é legal você ir do início do jogo, do início da história, até o final e completar o jogo inteiro. Mas, por outro lado, tem um problema, encontrar algum jogo que seja, primeiro de tudo, um jogo leve, e ainda por cima ter uma história legal é realmente difícil. Então, pensando nisso aí, nesse vídeo eu vou te mostrar vários jogos que são jogos leves e que tem um modo história para você poder zerar. Ah, e outra coisa, a maioria dos jogos aqui são jogos offline, ou seja, você não vai precisar de ter internet para poder jogar nenhum desses jogos aqui. Então é isso aí, sem mais delongas, bora lá pro vídeo. Resident Evil 4 é um jogo clássico, e esse jogo fez sucesso desde o PlayStation 2, por isso que ele recebeu uma versão para o Play 2, uma versão para celular, para computador, e o jogo fez tanto sucesso que teve até uma versão remasterizada com gráfico melhor para o PlayStation 4. Na história do Resident Evil 4, você vai controlar o Leon, que é um agente especial do governo dos Estados Unidos e que recebeu uma missão especial. Ele vai ter que ir até uma ilha na Espanha para resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos que acabou sendo sequestrada por uma seita macabra que tem lá no local. Só que o Leon descobre que a história por trás disso é muito mais complexa. E vários moradores ali do local, daquela cidadezinha na Espanha, acabam por ser infectados por uma praga misteriosa que está transformando todos eles meio que em uns monstros parecendo zumbi. E agora, para poder resgatar a filha do presidente dos Estados Unidos, o Leon vai ter que sobreviver contra esse monte de monstro que tem aí na cidade. Blood Rain 1 é um jogo de ação e de hack and slash e que ficou bem conhecido no PlayStation 2 e também recebeu essa versão para computador. Na história desse jogo você vai controlar a Raine, que é uma agente secreta e é membro da Brainstorm Society, uma agência secreta mundial que tenta manter a paz e proteger a humanidade contra ameaças sobrenaturais. Aí, como a Raine é protagonista, ela é filha de um humano com um vampiro, ela acabou adquirindo poderes de um vampiro, só que sem as fraquezas que um vampiro tem. A história do jogo é cheia de missões para você fazer. Primeiro ela se passa nos Estados Unidos, onde você vai lá investigar uma doença que está transformando todo mundo em monstro, e depois que o tempo passa, tem um time skip ali, e vários anos depois você vai para a Argentina, para poder combater nazista e vários tipos de monstro sobrenatural que está aparecendo por lá. Mass Effect 3 é um jogo de ação e de ficção científica. Na história do Mass Effect 3, uma raça alienígena de robô tá querendo destruir todo tipo de vida orgânica que tem na galáxia inteira. E ela tá andando pela galáxia exterminando várias raças alienígenas e vários planetas, até que um dia ela finalmente chega na Terra e começa a atacar o planeta Terra. Só que a Terra de início ela não se defende e não faz nada, tudo por causa de políticos do governo que não chegam a nenhuma conclusão do que fazer para poder lutar contra esses alienígenas que chegaram na Terra. Aí você, o protagonista chamado de Comandante Shepard, que é o protagonista de todo o jogo da série Mass Effect, você vai pegar a sua nave, sair do planeta Terra e ir navegando pela Via Láctea em busca de reforços de outros alienígenas. E você vai juntar um exército de humanos com um exército de alienígenas para poder ter uma chance de lutar contra essa raça robô que está querendo destruir tudo e qualquer coisa e tentar também ao mesmo tempo salvar o universo. Bastion é um jogo de ação e de RPG. Na história do jogo, você é um garoto que é chamado de The Kid, ou a criança em português, e um certo dia o garoto acordou e descobriu que o mundo dele, chamado de Caelondia, foi destruído por um evento que era chamado de A Calamidade, e tudo, absolutamente tudo no mundo dele foi destruído, sobrando quase nada. O que sobrou do mundo dele é só a ilha que ele tá, que é uma ilha que ficou flutuando ali no nada. Aí o jogo vai contar a aventura dele, e ele tá carregando um pedaço de Bastion nas costas deles, e esse Bastion ele tá fazendo que tudo no mundo dele vai sendo reconstruído à medida que ele vai andando, ou seja, enquanto ele vai andando pelo mapa, o mundo dele, em torno dele ali, vai sendo reconstruído aos poucos. O interessante desse jogo é a narração que ele tem, porque durante todo o jogo, à medida que você for avançando, for derrotando inimigos e andando pelo mapa, um narrador vai ficar narrando a sua aventura e vai ficar contando a história do mundo, a história por trás da calamidade, é tudo como se você estivesse dentro da história de um livro.
Mortir 2 é um jogo de tiro e que é ambientado na Segunda Guerra Mundial. Na história desse jogo, você é um cara chamado de Sylvain Mortier, que é um oficial do exército da Inglaterra e que em meio à Segunda Guerra Mundial ele foi enviado para Noruega para poder investigar sobre uma super arma que os nazistas provavelmente estavam construindo ali no local. Só que chegando lá no local, ele descobre que o pai dele foi sequestrado e que a arma que os nazistas estavam construindo ali era uma arma que tem o poder para destruir todo o planeta Terra. E a história do jogo não é baseada em fatos reais não, porque no jogo tem viagem no tempo e muita coisa mística. O jogo começa em 1943, na Segunda Guerra Mundial, e depois de uma viagem no tempo, o jogo vai parar em 2093, num futuro alternativo onde os nazistas ganharam a guerra e estão quase dominando o mundo. Grandia 2 HD Remaster é um jogo de RPG que ficou famoso na época do Dreamcast e do PlayStation 2 e que teve essa versão em HD aqui lançada para computador. A história do jogo começa contando que no passado, dois deuses lutaram entre si e o nome desses deuses era Granas, o deus da luz, e Valmar, o deus das trevas. Só que a luta entre eles acabou e ninguém sabe o que aconteceu. E de acordo com as lendas, o deus das trevas iria renascer no futuro, só que ninguém sabe quando. E aí várias e várias eras depois, no tempo atual, você começa no jogo controlando um cara chamado de Ryudo, que é um mercenário e ele recebeu uma missão. Ele vai ter que escoltar uma cantora da igreja que venera o deus da luz. Só que quando ele está escoltando ela, várias coisas acontecem e ela acaba sendo possuída pelo deus das trevas e ela acaba matando um monte de pessoas. E é aí que começa a sua aventura. Você vai ter que ir até a capital para ir atrás do Papa para tentar ajudar essa mulher que foi possuída. Essa é só uma visão geral da história do jogo, porque já que esse é um jogo de RPG japonês, a história dele é muito complexa e é uma história enorme também. Cryostasis Sleep of Reason é um jogo de aventura e de tiro e que o foco dele é na história sombria que o jogo tem. A história desse jogo se passa na maior parte do tempo em um navio quebra-gelo, que é um daquele tipo de navio que é usado para navegar em regiões que tem icebergs. E no jogo você vai controlar um tripulante desse navio chamado de Alexander Nesterov. Só que em um determinado momento o navio acaba encalhando em uma estação militar da Rússia e todo mundo que estava ali no navio morreu e só você que não. E você não tem a mínima ideia porque que só você não morreu. E na história do jogo, você, o protagonista, tem um poder especial. Você pode sentir a memória das pessoas e pode mudar a memória deles. E quando você muda a memória de alguém, você automaticamente muda aquilo que aconteceu no passado e acaba alterando o presente também. Ou seja, você entra na memória da pessoa, altera o que ela lembra que ela fez e aquilo que você alterou, ele realmente aconteceu na vida real e altera o seu presente também. E agora você vai ter que tentar sobreviver, procurando recursos, lutando contra monstros e vai ter que alterar a memória dos mortos-vivos do navio para tentar alterar o presente para que o capitão do navio não morra e você possa sair dali. System Shock 2 é um jogo de FPS e que tem elementos de jogos de RPG. Esse é um jogo bem antigo, ele é lá de 1999, mais de 20 anos atrás. E esse foi um dos primeiros jogos cyberpunk que foi lançado. Esse jogo se passa no ano de 2114, dentro de uma nave espacial. E o protagonista do jogo acorda do nada nessa nave sem lembrar de nada que aconteceu. A única coisa que ele se lembra e que ele sabe é que teve um surto genético na nave e muita gente morreu. E algumas pessoas viraram monstros também. E para poder sobreviver, o protagonista vai ter que lutar contra esses monstros que estão ali na nave e tentar chegar até o piloto para fugir dali. E também descobrir toda a história por trás disso tudo. Se você resolver zerar esse jogo, toma cuidado, porque cada coisa que você escolher, cada escolha que você tiver no jogo, tudo vai influenciar diretamente na história do jogo e como que o jogo vai terminar. BioShock 1 é um jogo de FPS e que é ambientado numa cidade submarina que está no fundo do Oceano Atlântico e que se chama Rapture. A ideia original da construção dessa cidade no fundo do Oceano Atlântico era fazer dessa cidade dentro do mar virar um local onde só pessoas selecionadas pudessem ir para lá e pudessem ficar longe de tudo que estava acontecendo na humanidade. Essa era para ser uma cidade modelo, a cidade perfeita. Só que devido a alguns acontecimentos e brigas na diretoria do projeto, tudo acaba dando errado e está prestes a acontecer uma guerra civil dentro da cidade.
cidade. E você, o protagonista, que não tinha nada a ver com isso, estava voando com o seu avião ali por cima do oceano, só que o seu avião cai e você acaba indo parar nessa cidade. E é nesse ponto que vai começar a sua jornada, nessa cidade que está quase tendo uma guerra civil. A história do jogo é cheia de mensagens que o jogo tenta passar e muita gente acha que esse BioShock 1 é o melhor BioShock que já foi lançado. Dishonored é um jogo de ação e em primeira pessoa. A história desse jogo se passa em uma cidade fictícia chamada de Dunval, e nessa cidade a tecnologia e poderes sobrenaturais existem ao mesmo tempo. O nome do protagonista do jogo é Corvo Atano, e ele é o guarda-costas real da rainha dessa cidade. Só que, como você estava fora da cidade por um tempo, quando você volta, você descobre que algumas pessoas estão conspirando contra a rainha, e com essa rainha assassinada na sua frente, a filha dela é sequestrada e você é preso. Porque todo mundo fica pensando que você, o guarda real da rainha, foi quem matou a rainha. Aí lá na prisão você descobre quem foi que matou a rainha e sequestrou a filha dela e armou pra cima de você, e descobre que você também vai ser executado dentro de alguns dias. Aí você vai ter que arrumar um jeito de sair dali da prisão e descobrir toda a história e tudo que tá acontecendo nesse mundo. Um dos pontos fortes desse jogo é que ele é um jogo que tem uns gráficos muito bonitos, apesar de ser um jogo bem leve. O mundo do jogo é muito bem detalhado, a história do jogo é detalhada e por aí vai. Todo mundo já assistiu os filmes da franquia Matrix, né? E se você não tiver assistido Matrix até hoje, você tem que parar tudo e ir lá assistir esses filmes, porque Matrix é uma franquia de filmes muito épica. E esse jogo aqui, o Enter the Matrix, é um jogo em que a história dele é uma continuação direta dos acontecimentos do segundo filme de Matrix. E no jogo tem várias cenas a mais, tem histórias a mais do filme. Quem assistiu os filmes não precisa jogar o jogo, mas quem jogar esse jogo vai entender muito mais da história da franquia Matrix do que quem não jogou. Bom pessoal, esse foi o nosso top jogos leves com modo história e offline para PC fraco. Se você quiser mais vídeos assim, dá uma passada aí no canal, porque tá cheio de vídeos de top jogos aqui no canal. E comenta aí se você gostou, porque aí eu posso trazer mais vídeos assim. Então é isso aí, até a próxima, valeu, falou!